Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Por quê? Em 2015, como vocês se lembram, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da Bengala, que aumentava para 75 anos a idade limite para a aposentadoria de certos servidores e modificando o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Então, o artigo 40, hoje, ele diz expressamente o seguinte. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º. Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Então, essa é a redação atual do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º. E, no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 100, segundo, do parágrafo 1º do artigo 40, os ministros do Supremo, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52. Então, o artigo 40 dizia, aos 70 ou 75, sorrateira e ardilosa, tentando aprovar uma mudança no parágrafo 2º do artigo 40, inciso 3º. Serão aposentados compulsoriamente ao atingir a idade máxima prevista na nova lei complementar de que trata o parágrafo 1º. Portanto, aqui, nessa redação, nós não temos mais o estabelecimento, se for aprovado esse texto, não estará mais na Constituição Federal a idade constitucional para a aposentadoria compulsória de ministro do Supremo. Tudo dependerá da lei complementar. E tanto o governo tem a intenção de mexer nisso, que fez questão de usar a palavra nova lei complementar. A nova redação diz a nova lei complementar. Portanto, é evidente que a intenção do governo é aprovar uma nova lei complementar. Isso significa que nessa nova lei complementar pode estar estabelecida qualquer idade para a aposentadoria dos ministros. Só uma dúvida, deputado. Sim. Nesse artigo, nesse inciso 3º, como é que está a redação? Desculpa, qual é a página também? Compulsoriamente, ao atingir a idade máxima prevista na nova lei complementar de que trata o parágrafo 1º. Qual é a página que está isso? Essa página 3 aqui, não sei se é nossa ou se é deles lá. Isso é o que eles estão chamando de desconstitucionalizar a reforma. Só que aqui eles estão tratando de idade de aposentadoria compulsória de servidor, inclusive de ministro supremo. Qual é a gravidade desse ponto aqui? Bom, primeiro, isso não quer dizer que a gente volte ao status anterior. Portanto, que a gente passe a ter o parâmetro de 70 anos ou de 75. Pode ser qualquer idade. Pode ser a idade de 65 anos. Pode ser a idade de 60 anos. Portanto, o governo quer poder escolher quais ministros manter no Supremo, escolhendo a idade que estabelecerá numa nova lei complementar, não mais precisando de 308 votos para mudar isso, mas precisando de 257. Mas o ATCT, no artigo 100, fala especificamente dos ministros do STF e do TCU. Sim. Né? E se ele vai modificar a Constituição no artigo 40, dizendo que vai ter uma nova lei complementar, enquanto não tiver essa nova lei complementar, vai valer 75. Enquanto não tiver essa nova lei complementar, vale a atual. Vai continuar valendo o ADCT no artigo 100. Não, continua valendo a lei complementar que está em vigor. Que diz que é 75 para ministro supremo. Isso não significa, portanto, que está abolida a idade de 75. A lei complementar atual permanece em vigor. Precisaria aprovar uma outra lei complementar. O governo está dizendo que vai aprovar uma nova lei complementar e precisaria de 51 votos a menos para aposentar os ministros do Supremo que quisesse. Portanto, o governo quer poder escolher a composição do Supremo e, com isso, quer colocar uma espada sobre a cabeça do Supremo
e quer emparedar o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal não ouse contrariá-lo. Isso depois de uma série de fatos que começaram na campanha, quando o filho do presidente disse que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Isso depois de uma série de recados e mensagens que tentaram amedrontar, ameaçar o Supremo. Portanto, são atos subsequentes que mostram uma tentativa de controle do Poder Judiciário e nós repudiamos essa tentativa de emparedamento, de empacotamento, como em termos jurídicos se chama, a tentativa de empacotar uma Corte Superior, que recentemente ocorreu em países que vêm trilhando um caminho autoritário, admirado pelo presidente da República, como a Polônia e a Hungria. Isso foi feito na Polônia recentemente, isso foi feito na Hungria recentemente. Na Hungria se abaixou a idade de 70 para 62 anos, exatamente para alterar a composição de Corte Superior. Só mais uma dúvida. Voltando ao ADCT, artigo 100, a gente sabe que o artigo 100 ele condiciona a manter aquela idade de 75 a ter uma lei complementar, tudo bem. Ele diz que até ter uma lei complementar, vale aquela idade. 75. Ocorre que já se tem uma lei complementar, portanto a DCT já se exauriu. Mas, por exemplo, digamos que uma nova lei complementar diminua essa idade, mude essa idade em relação à DCT. Né? Como é uma norma constitucional frente a uma norma infraconstitucional, não porque a DCT dizia até a entrada da lei complementar. Portanto, não se trata aqui de uma questão hierárquica. Se trata aqui de uma questão temporal. Vale a lei complementar que estabeleceu. E se a lei complementar tivesse estabelecido diferente. Mas aí não tem princípio da supremacia da Constituição? O problema é o artigo 40. Esse está sendo alterado pela PEC, porque no artigo 40 diz 70 ou 75. Isso está sendo revogado por esse texto. Deixa de existir esse texto que tem os parâmetros de 70 e 75, ou seja... 40 foi revogado, só para entender, ele foi revogado? Não. O atual artigo 40 será revogado se for aprovado o texto que o governo propõe. Sim, revogado porque, na verdade, se dá uma nova redação. Sim, ele não consta. Consta com outra redação, mas deixa de existir uma idade mínima, uma idade máxima para a aposentadoria de ministro supremo. Mas deixa de haver parâmetro. Foi feito de uma forma... Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que é caso pensado. E é sorrateiro e ardiloso. Porque o Poder Executivo está tentando enganar o Poder Legislativo, que desavisadamente, já que não houve uma menção clara, honesta e transparente do governo dizendo que queria fazer isso, como, aliás, uma deputada do partido do presidente já anunciou essa intenção, coletando a assinatura para uma proposta como essa, justamente uma deputada que pretende ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa. Portanto, aqui não é teoria da conspiração, uma série de fatos que mostram uma tentativa do governo e do partido do governo de emparedar o Poder Judiciário para dizer ao Poder Judiciário: ou vocês, ministros do Supremo, se comportam e fazem o que o presidente da República quer, ou nós vamos mudar a composição da Corte e vamos aposentar aqueles de vocês que quisermos. E ainda para isso querem contar com a aprovação desavisada do Poder Legislativo. Nós da oposição estamos aqui para dizer que nós não aceitaremos e repudiamos essa tentativa de se acabar com a independência do Poder Judiciário e com essa ameaça ardilosa, sorrateira ao Supremo Tribunal Federal que o governo tenta fazer usando um debate tão importante como a reforma da Previdência para esse fim anti-república. Nós vamos denunciar e não vamos aceitar isso. Essa obstrução total iniciada hoje, ela deve se estender até a análise da PEC? Não, sobre a tática da oposição nós vamos conversar na semana que vem. Não houve uma reunião sobre isso. Houve obstrução nos últimos dias, mas os próximos passos serão definidos na semana que vem. Vai ter uma reunião na semana que vem da oposição? No começo da semana que vem nós vamos fazer uma reunião. Serão convidados todos os partidos. A liderança da oposição vai organizar na segunda-feira uma reunião de toda a oposição para tratar deste tema e das medidas que nós tomaremos em relação à reforma da Previdência e também as demais pautas legislativas até que o governo retire essa proposta que é sorrateira, que é ardilosa para tentar emparedar o Poder Judiciário e fazer um dos poderes da República e, portanto, um dos fundamentos da democracia, que é a separação de poderes e a independência do Judiciário, se curvar à vontade do presidente. Nós não aceitaremos essa escalada autoritária em que o presidente da República quer colocar o país,
ameaçando o Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não será conivente com isso. Deputado, essa mobilização da oposição vai ser especificamente contra esse ponto ou a oposição já identificou também outros pontos? Não, a oposição já identificou uma série de graves ameaças a direitos fundamentais na proposta de reforma que ela vai discutir na semana que vem. A minha manifestação aqui é sobre este ponto especificamente, porque esse ponto foi um ponto que foi descoberto por nós há poucos momentos e que nós achamos gravíssimo e queremos denunciar para que rapidamente o país acorde para o risco de uma escalada autoritária que nós estamos vivendo concretamente. Eu sei que o senhor acabou explicando para todos nós, mas é para a TV, para ficar mais enxutinho, será que o senhor conseguiria resumir, deixar um pouquinho mais claro para quem pudesse, que está vendo a gente, entender qual é o ponto aí que o senhor coloca, que o senhor acredita que seja muito grave? O governo está tentando, às escondidas, usar a reforma da Previdência para retirar a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo da Constituição Federal, podendo alterá-la com um número de votos menor e, portanto, podendo escolher quais ministros mandar para a aposentadoria de acordo com o seu bel prazer. Ou seja, aqueles ministros que eventualmente ousarem discordar do governo correrão o risco de ser aposentados por uma lei complementar que o governo tentaria passar aqui, mas que nós percebemos essa manobra e estamos aqui denunciando. Líder, o fato do... Ficou mais claro ou ainda está grande? Não, está claro, ficou bom. O fato da Previdência dos militares não ter vindo junto, isso representa alguma sinalização? Isso representa uma sinalização ruim, porque no momento em que se diz que todo o país precisa fazer um esforço para resolver um problema que seria o desequilíbrio da Previdência, excluir um setor que em alguma medida tem um grande peso nesse desequilíbrio das contas, passa um sinal muito ruim de que teremos dois pesos e duas medidas, uns serão tratados com o rigor da lei e outros com a tolerância da lei. Há um certo corporativismo aí? Eu não tenho dúvida de que isso é fortemente influenciado pelos laços, não só de proximidade e de amizade, mas também com as origens do próprio presidente. Deputado, o presidente Maia deve antecipar a instalação da CCJ para agilizar a tramitação da reforma da Previdência. Como os senhores viram isso na oposição? É muito importante que o presidente da Casa, na condução dos trabalhos, se mantenha como um árbitro imparcial. O presidente da Casa, ele deve, evidentemente, garantir o melhor funcionamento da Casa, sem, no entanto, adotar um determinado lado, porque quem vai apitar o jogo não pode estar em um dos times, nem no time que é a favor, nem no time que é contra. E para manter essa imparcialidade é preciso que o presidente tome todos os cuidados para evitar agir como alguém que torce por um determinado resultado quando ele é o juiz do jogo. Líder, como é que o senhor acredita que o governo possa conquistar os votos aí para a reforma da Previdência? O senhor acha que vai ser, como é que vai ser esse tipo de negociação aqui dentro da casa, lembrando que o governo teve uma derrota anteontem de um projeto que veio de um general? O governo começa muito mal, muito desarticulado, muito desarrumado, gerando e alimentando as próprias crises e sem saber como lidar com o parlamento. A melhor prova disso é que o governo terceirizou para os presidentes das casas a organização da base do governo. Isso demonstra a total incapacidade do governo de, por conta própria, organizar sua base. Eu acho muito difícil que as propostas do governo caminhem com facilidade, inclusive a proposta da reforma da Previdência, que necessariamente é uma reforma polêmica e que precisa de muitos votos, já que se trata de uma mudança constitucional. Mas essa conquista da base, como é que você acha que ele vai ser por meio de toma lá da cá? O que você fala sobre isso? O governo anunciou que não faria o toma lá da cá, o que é uma postura correta e adequada. Mas, nos cantos e corredores, manda mensagens de que fará o que alguns de seus supostos aliados estariam pedindo. O governo precisa decidir se vai manter-se coerente com o discurso de campanha ou se campanha era uma coisa, governo é outra e faz-se tudo o contrário do que se disse. Como é que vem essas conquistas, então, dos votos? Você acha que ele vai tentar? Se o governo aderir ao toma lá da cá, se o governo aderir ao toma lá da cá, precisará se entender com seus eleitores, que votaram no governo acreditando que ele faria uma nova política. Vai precisar explicar que nova política é essa que troca cargos e emendas por votos no Congresso. Agora vai ter mesmo trabalho pela sinalização que você teve aqui da votação essa semana da perda do governo, né? O governo é muito ruim, é desorganizado, desarrumado, sem planejamento, sem liderança. No fundo, é um governo que não estava preparado para ser governo e demonstra isso reiteradamente todos os dias. Vai ser difícil aprovar a reforma da Previdência? Vai ser muito difícil aprovar a reforma da Previdência, que precisa de muitos votos,
Mas, além disso, vai ser difícil também aprovar outras propostas do governo, mesmo aquelas que precisam de menos votos, como o nosso projeto de decreto legislativo aprovou essa semana. Agora, muitos pontos começam a ser discutidos, como, por exemplo, a questão da contratação de aposentados e a permissão para que não seja recolhido o FGTS para esses trabalhadores que, mesmo aposentados, estão na ativa. Como é que o senhor vê, por exemplo, essa proposta do governo aí? O governo falou que a proposta de reforma atacaria privilégios, mas o governo quer mexer no benefício de prestação continuada, no FGTS de aposentados, na idade de aposentadoria rural de camponesas. Afinal de contas, quem são os privilegiados? São esses ou aqueles que o governo continua protegendo com essa proposta de reforma? Essa proposta do FGTS não pode inverter o processo, quer dizer, na medida em que os empresários podem contratar mais aposentados e abrir menos vagas para pessoas mais jovens, quando deveria haver o equilíbrio, não pode haver um desequilíbrio nesse processo de contratações? Existe esse risco e existe o risco também de você obrigar as pessoas a trabalhar até uma certa idade no momento de contração econômica, portanto ainda de pouca contratação, as pessoas seriam obrigadas a trabalhar mais 5 anos pelo menos, já que se quer exigir o aumento do tempo de contribuição mínima de 15 para 20 anos, no momento em que as pessoas não conseguem emprego. Então isso praticamente é condenar as pessoas a uma velhice miserável. Eu preciso perguntar para o senhor sobre um outro assunto. O presidente Maduro da Venezuela determinou o fechamento da fronteira hoje. Queria saber o que o senhor acha disso. A gente tem uma nova postura do governo em relação à política externa. Eu queria que o senhor comentasse isso. Olha, é uma grande preocupação nossa também a mudança na política externa brasileira. O Brasil tem uma tradição de convivência pacífica com seus vizinhos há mais de 100 anos e nos preocupa fortemente o risco de qualquer conflito com qualquer vizinho, mudando a posição do Brasil e o seu relacionamento com aqueles com quem tem fronteira. É de fato uma grande preocupação que isso termine mal. Líder, expectativa, líder, por favor. Líder, por favor. A reunião da semana que vem deve ser na segunda, na terça? Segunda-feira. Segunda-feira. Expectativa de votação para a próxima semana curta, próximo do Carnaval. Expectativa de votação na próxima semana, vai ter alguma coisa? Se tem expectativa de se criar aí acredito que haverá presença, pode ser que seja instalada alguma comissão. Agora, naturalmente que com essa crise que o governo insiste em manter acesa, é difícil que as propostas do governo caminhem. O parlamento não consegue funcionar porque tem um governo que não consegue ser governo. Um governo que não estava preparando para ser governo. É muito difícil o parlamento cumprir sua missão quando o governo é tão desorganizado, tão desarrumado e tão sem planejamento como esse. E na semana curta. Sem dúvida. Como o senhor projeta a articulação dentro da Comissão Especial da Previdência, já que acima dos partidos tem vários interesses que podem unir deputados? Não, isso nós vamos tratar na reunião da oposição, na segunda-feira. A gente dá notícia, tá bem? Parlamentar pela ética na política.